Benavet, petit bourg du centre du Portugal. L'enfance des bacs à sable de Gonçalo Guedes se passe sur le terrain de foot, juste sous la fenêtre de l'ancien appartement familial. Então, Gonçalo, nós morávamos aqui a cerca de 100 metros e ele deslocava-se no fundo a pé até aqui ao campo do Benavente. E foi quando ele começou a tomar o gosto do futebol, portanto, junto dos amigos e dos colegas e todos da escola e outros mais. E onde ele terminava ao final do dia, até às 8, 9 da noite, sempre os séniores, os juvenis, os iniciados, no fundo a mascote dos escalões todos do Benavente. Rogério Guedes voit son enfant taper dans le ballon et ne se pose pas trop de questions. Le football reste un jeu où son fils semble avoir un don. Confirmation lorsqu'il croise la route du Benfica Lisbonne. Foi aqui que o Gonçalo fez o primeiro jogo, ou melhor, fez o jogo contra o Benfica, ainda estava no Benavente, e foi neste campo que ele jogou contra nós, que foi onde eu e o João o conhecemos, e depois na semana a seguir já estava lá a treinar connosco no Benfica. E nesse jogo nós ganhámos 20 e tal a 1, por isso não foi um jogo muito fácil para ele, ainda por cima não estava habituado a perder. Un banal tournoi devant la maison et l'affaire s'emballe. Ses adversaires d'un jour deviennent des amis pour la vie. À 5 ans seulement, Gonçalo Guedes rejoint le Benfica et démarre l'aventure par un quintuplé. Balle au pied, le prodige reste toujours au-dessus du lot. 13 anos mais ou menos, e na altura fizemos um torneio espetacular, ganhámos ao Milan, ganhámos ao Lazio, ao Newcastle, dava também ao Barcelona no torneio e nós ganhámos o torneio e o Gonçalo foi o melhor jogador do torneio. E eu lembro-me na altura o diretor do Milan andava a distribuir fotos autografadas pelos jogadores, mas eram tudo fotocópias, mas foi atrás do Gonçalo e deu-lhe mesmo um autógrafo do Gattuso, que era mesmo uma foto do Gattuso, que era a única que estava autografada com a caneta real, e a dizer que ele era um jogador incrível La vedette de l'équipe se montre un peu moins efficace lors des interrogations écrites. Sa maîtresse d'école se souvient d'un élève plutôt du genre à attendre la récré. Um dia estava meio irritada já com ele por causa disso, da falta de concentração dele, não sei o que na sala, e por aí disse mesmo, é assim, eu não tenho nada contra o futebol, até se não queres ser amanhã, queres ser um futebolista culto ou ignorante. Foi para ele um tempo, não nada com ele, assim uma não, eu quero ser culto, bem, pronto. E ele sabia que eu tinha que mandar trimestralmente a avaliação para o Benfica, não é? Le minimum syndical, insuffisant pour espérer reprendre un jour la pharmacie de famille. Mais Rogério Guedes s'en moque. À force de suivre Gonçalo et son frère aîné, le père attrape le virus du foot. Il s'inflige quotidiennement 2 allers-retours à Lisbonne, l'un pour aller au travail et l'autre pour déposer les enfants à l'entraînement, soit près de 200 km par jour. Trabalhava de manhã, já não almoçava, comia uma coisa qualquer, por exemplo, para estar aqui às 4 da tarde, para depois estar com eles às 5 em Lisboa, e pronto, foi mais ou menos isto que levou ao fim do ano 2 ter que me desvincular, porque eu já não cumpria com as minhas obrigações profissionais, não é? Mas como nós tínhamos uma vida que nos permitia abdicar dessa situação. Le père collectionne les kilomètres et le fils les distinctions dans les catégories de jeunes. Dans la maison familiale, il retrouve dans ses souvenirs le premier maillot de Gonçalo au Benfica Lisbonne, un cadeau d'Helena Costa, sa formatrice chez les Lisboètes. Continua a ser índio, agressivo, pressionível, divertido e rápido. Quando tiveres a tua atitude, vais conseguir chegar a mais alto nível. Un message prémonitoire où Helena Costa invite Gonçalo Guedes à lui rendre l'appareil. Eu estava no Qatar enquanto selecionadora e já não falava com o Gonçalo talvez há uns 2 anos. Aqueles momentos em que uma pessoa está mais distante, e ele manda uma mensagem no Facebook a dizer: Mistra, tenho, que é como eles me tratam, Mistra, tenho uma coisa para ti. Eu perguntei-lhe o que era, então ele guardou-me a primeira camisola da Seleção Nacional da primeira chamada de sempre. Avant de commenter les matchs de Gonçalo Guedes pour la télévision portugaise, Helena Costa le repère à 5 ans et devient son premier entraîneur. Ses qualités naturelles ne laissent pas de place au doute.
Sobretudo a velocidade, a imprevisibilidade, a irreverência, a velocidade que ele tinha e que mantém, e a capacidade de finalizar. Foi muito isso. Mas era um miúdo que sobressaía sobretudo pela sua criatividade, pela irreverência, pela imprevisibilidade. E por aí, depois tendo essas aptidões, tudo o resto se pode desenvolver. Dans la capitale portugaise, Gonçalo Guedes fait ses classes en étant surclassé dans toutes les catégories de jeunes. Comme tous les surdoués, il peut paraître dilettante ou nonchalant. Ses partenaires du centre de formation restent marqués par son détachement. Fora do campo era sempre sereno, tranquilo. Normalmente naquela idade íamos a finais de torneios, jogos importantes, estávamos sempre nervosos. Nem eu, por exemplo, havia jogos que não conseguia dormir. O Guedes íamos no autocarro e ele a dormir. Antes do jogo, estava sempre a dormir. Ele era estranho, é estranho, acho que continuou mesmo. Ele é aquele tipo de jogador que parece que não está no jogo. Que, olha, havia uma altura em que, quando era miúdo, que ele caía muito no chão. Mas ninguém ganhava a bola, ele caía no chão, mas ganhava a bola na mesma, depois levantava-se, depois caía, depois ganhava a bola. Ele acaba por usar isso, porque ele, em alguns momentos, parece mesmo que pronto, está ali no jogo, que não é nada com ele, mas aparece a bola, remata e a gol, mesmo assim, ele decide muito bem. Une facilité déconcertante qui l'accompagne à tous les étages. À 18 ans, il dispute une saison avec l'équipe B du Benfica en 2e division, sous la coupe de Helder, ancien défenseur du PSG. Gonçalo Guedes survole la compétition en marquant 8 buts et termine meilleur joueur de la saison. Principais características, a força, a maturidade, já para a idade, o jogo interior, ele na altura era extremo e eu comecei a colocá-lo por dentro para que conseguisse aproveitar a sua criatividade por dentro, o jogo entre linhas e depois a facilidade que ele tinha em girar e finalizar. Foi um jogador que não deu problemas nenhuns e que foi sempre crescendo até chegar à equipa principal. Après quelques apparitions chez les pros, le Lisboète s'installe vraiment à l'automne 2015. Premier but en championnat, premier but en Ligue des Champions, première sélection chez les grands. Des U15 à la Seleção, il dispute au moins un match avec toutes les sélections portugaises. Ailier de formation, il peut également jouer milieu offensif ou attaquant. Une polyvalence nécessaire pour gagner du temps de jeu avant de se fixer définitivement à un poste. Porque consegue fazer segundo avançado, consegue fazer terceiro médio e ao mesmo tempo consegue ir nos corredores, que é uma vantagem, porque já era a posição natural do Gonçalo, mas jogando por dentro ele tem um raio de ação muito maior, consegue estar mais em contacto com a bola e ele, como é muito inteligente, consegue sempre, quando há espaço nas laterais, ele consegue ir para ali. Eu acho que onde ele vai vingar mesmo será por dentro. Eu sempre achei que ele jogava muito bem na ala, mas confesso que o via melhorar muito enquanto segundo avançado. Eu de facto agora noto que ele tem a necessidade, mais do que a tendência, de procurar o espaço central e portanto que é um espaço que ele já se sente bem confortável e que quer, e é em posição frontal à baliza, no fundo, pela capacidade que tem de rematar. Portanto, eu sempre achei que era a ala, mas eu neste momento tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Gonçalo Guedes, un profil qui réclame de la liberté sur un terrain. En 68 matchs avec Benfica, il inscrit 11 buts et délivre 15 passes décisives. À 20 ans, l'attaquant se retrouve parachuté au Paris Saint-Germain au lieu de poursuivre sa progression au Portugal. Un départ précipité pour Luis Norton de Matos, son ancien entraîneur. Pour sa carrière, il a une position à Benfica de titulaire indiscutable, où il peut jouer, où il peut s'épanouir et peut aller encore plus loin parce qu'il est très confortable. Il a l'équipe nationale portugaise, donc jouer ici au Portugal, à Benfica, toujours devant 50 000 spectateurs, où il est le petit chouchou, je crois que ça le faiserait du bien qu'il puisse continuer à Benfica. Pareil à Cristiano Ronaldo quand il est parti à Manchester United, il va frapper tout de suite un coup de qualité, que le scepticisme des gens qui le regardent un peu, qui est de Gonçalo Guedes, qu'il soit accepté par le public, mais surtout par ses coéquipiers.
Sans jamais avoir réalisé une saison pleine, le voilà déjà comparé à Cristiano Ronaldo. Un changement de statut immédiat depuis les 30 millions d'euros déboursés par le PSG pour le recruter. Surestimé ou pas, le joueur de l'agent Jorge Mendes doit assumer la pression. À Estoril, Hugo Leal, désormais éducateur, se souvient de la protection de la communauté portugaise lors de son arrivée à Paris, en 2001. C'était super pour moi quand je suis arrivé à Paris. Il y a eu beaucoup de gens qui m'a parlé, qui m'a dit bon, tu vas le faire très bien. Si tu as besoin de quelque chose, on est là. Bon, et ça déjà c'est bon pour lui. Après, bien sûr, il va devoir faire plus de 100%. Parce que les Parisiens, ils sont très exigeants, surtout avec les Portugais. Quand j'étais bien, et les gens, ils étaient super avec moi. Quand les temps, il était mauvais un peu, tout le monde, il m'a critiqué. Donc, j'espère que lui, il serait préparé pour ça. Au Portugal, tout le monde voit Gonçalo Guedes réussir le retour sur investissement et devenir une star de la sélection. Malgré sa jeunesse, il possède déjà une solide expérience du très haut niveau pour s'imposer rapidement. Tout le mérite revient à la fédération portugaise qui excelle en matière de formation. Il n'y a pas seulement Gonçalo Guedes, comme il y a Bernardo Silva, il y a André Gomes, et João Mário. Il y a vraiment une génération de joueurs, des jeunes joueurs qui sont très bons et qui, depuis l'âge de 15 ans, ils arrivent à l'équipe nationale de moins de 15 ans et après, ils remontent et quand ils arrivent des périodes de transition pour les seniors, ils sont vraiment des joueurs très bien formés. Ils ont la qualité technique, mais aussi ils ont la qualité morale, ils ont la qualité sociale. Acho que foi trabalho muito bem feito da parte do Paris Saint-Germain, trabalho de paciência, de observação e de certezas. Cada ano foi tendo mais certezas. Então se virou o Gonçalo na equipa B, portanto a certeza ficou logo dissipada, porque os poucos jogos que ele fez o ano passado, a diferença era tão grande para os outros jogadores da segunda liga que nós, enquanto equipa técnica, ficamos muito surpreendidos. Un produit fini et une histoire programmée. Après une phase d'apprentissage où il se montre collectif pour s'imposer, Gonçalo Guedes doit s'affirmer. Pour sa mère, cela passe par retrouver un peu de spontanéité, de naturel et d'insouciance, comme lors de son enfance. Está mais crescido e já está mais ciente daquilo que quer para o futuro. Sabe que a vida dele é aquilo e acho que ele qualquer dia vai dar o melhor e vai ser mesmo aquele Gonçalo que a gente via a toda a hora, a chutar, com mais, a querer mais em si do que estar às vezes com medo de chutar e passar a bola em vez de rematar à baliza. Eu acho que vai ser em breve. Jouer pour lui et non pas pour toutes les attentes qui entourent son arrivée au Paris Saint-Germain. Le meilleur moyen de sortir du banc est de ne pas faire attendre pendant 90 minutes pour rien toute la famille devant la télé.